Olá, eu sou Luísa Toledo, especialista em ginecologia natural, em metafísica da saúde e terapeuta integrativa da saúde da mulher, além de ser acadêmica de medicina. No vídeo de hoje eu tô aqui para te ensinar sobre a alimentação e a sua relação no tratamento de mulheres que possuem diagnóstico de endometriose. Então, se você tem esse diagnóstico, esse vídeo vai te ajudar muito para você conseguir entender o que você está colocando para dentro do seu corpo de forma física, os seus alimentos estão influenciando essa doença que é tão comum nos dias de hoje, inclusive é considerada a doença da mulher moderna, para vocês prestarem atenção. É realmente muito comum. E a endometriose é uma condição, vou explicar um pouquinho de como ela funciona, né? Através de um mecanismo retrógrado que acontece aqui durante a menstruação. O endométrio, que é o tecido que reveste o útero, ao invés dele sair por completo, pela menstruação, que a gente já sabe como funciona o processo, ele acaba retrocedendo pelas trompas e acaba se implantando em outros lugares da nossa pele. Então, abdômen, bexiga, uretra, uréteres, intestino. Então, pode, na verdade, ter complicações, inclusive, parar lá no pulmão. Então, realmente é algo que a gente tem que dar bastante atenção. Endometriose não é brincadeira. E a gente, sim, tem meios de estar amenizando tudo isso. Essa doença que é considerada crônica, né? Embora não exista uma dieta específica para a endometriose nos dias de hoje, inclusive, cientificamente, falando da medicina tradicional, não se sabe literalmente a causa. Se você quer saber um pouco mais sobre a causa metafísica, se você quer saber um pouco dos porquês tudo isso aí vem se manifestando, você tem que participar da Jornada da Liberdade Perpétua a partir do dia 13 de abril. Vou deixar um link aqui embaixo para você conseguir se inscrever, senão você pode ir lá no link do meu perfil do Instagram também, você consegue se inscrever, tá? Lá na jornada eu vou te explicar um pouco dos porquês isso se manifesta. Mas tradicionalmente falando, na nossa medicina convencional, que a minha especialização é muito além disso, né? Então, trabalho com medicina hindu, medicina chinesa, enfim, a gente consegue entender um pouco mais profundamente esses porquês, tá? Mas embora eu não saiba nem o porquê da doença se manifestar, não existe uma dieta específica, mas sim, existem muitos alimentos que vão ajudar a diminuir a inflamação que essa doença crônica acaba causando, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas recomendações, eu vou explicar cada uma delas, para que vocês consigam aliviar os sintomas. Na endometriose, eu gosto de dizer que a alimentação não é negociável, você tem que sim mudar o seu estilo de vida em alimentação, e o sedentarismo não pode existir. Não pode existir. É óbvio, se você é uma mulher que está com endometriose manifestando muito sangramento, muita hemorragia, muita dor abdominal, que são sintomas bem característicos, até tratar e amenizar estes sintomas, você normalmente vai ter que ficar em repouso, né? Mas, sim, gente, é muito importante cuidar do estilo de vida se você quer realmente se libertar para sempre da endometriose. E a alimentação, obviamente, faz parte disso, tá? Então, reduzir os alimentos inflamatórios da dieta é muito importante, já que a endometriose, além dela poder ter sim um foco intestinal, como eu comentei agora há pouco, ela é muito comandada também pela saúde intestinal. Então, ela é uma doença que pode causar diarreia, náuseas, vômitos, inclusive até constipação em alguns casos, irrita muito a mucosa intestinal. Então, olhar para isso, olhar para as alimentações é muito importante, tá? Eu preparei aqui uns alimentos para comentar para vocês e eu vou seguir aqui a minha ordem, tá? Então, por mais que a gente não tenha uma dieta 100% específica, existem alimentos que sim podem estar prejudicando o teu quadro. E é sobre esses alimentos, mais profundamente, que eu vou falar com vocês hoje. Se você tem endometriose e os seguintes alimentos que eu vou te falar agora estão na sua dieta, prepare-se para a gente começar a reduzir de uma forma significativa para que você consiga obter bons resultados, tá? O primeiro deles é a carne vermelha. Muitas mulheres que já são vegetarianas ou veganas acabam tendo essa vantagem no sentido da endometriose. Mas aqui a gente está falando apenas da carne vermelha, tá? A gente não está falando dos peixes, que inclusive são ótimos aliados por conterem grandes quantidades de ômega 3, que é maravilhoso no tratamento. Mas as carnes vermelhas, elas podem conter níveis super elevados de gordura saturada.
tá? E essa gordura saturada, junto com as toxinas ambientais que muitas carnes vêm, parando para pensar que a gente não sempre come carne orgânica, que a gente não sabe a procedência, né? Então, se você tem endometriose, evitar essa gordura saturada, essas toxinas alimentares que podem conter a carne vermelha é muito importante. Uma dessas toxinas é a diotoxina ou PVCs. Então, tudo isso pode ajudar a aumentar a inflamação do corpo, que não é nada benéfico, não é nada do que a gente quer. Partindo do princípio que a endometriose já é muito inflamatória, tá? Outros alimentos que são top 2 que eu separei para vocês seriam os alimentos processados. Isso, na verdade, a gente deveria evitar com endometriose ou sem endometriose. Mas você que já tem o diagnóstico, evitar mesmo fast food, batata frita, refrigerante, alimentos congelados, sabe aquela lasanha congelada, aquele hambúrguer que não é hambúrguer de verdade, é hambúrguer congelado. Tudo isso tem muito nível de gordura trans, que consegue ser pior que a gordura saturada. Então, essas gorduras trans, esses aditivos químicos, esse açúcar refinado que compõem todos esses alimentos normalmente, eles podem aumentar demais o nível de inflamação, tá? E ele vai afetar, tudo isso vai afetar negativamente o sistema imunológico. Inclusive, por exemplo, se a gente vai tratar um paciente que tem um sistema imunológico baixo, tem, não sei, deixa eu pensar aqui, uma amidalite de recorrência, né, inflamação da garganta. Esses alimentos também não são nada recomendados ter numa dieta, tá? Isso são alimentos, comer uma batata frita de vez em quando, tomar um refrigerante de vez em nunca. Então, assim, olhar para esses alimentos, se você tem endometriose, é olhar e ignorar, tá? Aqui a gente tá falando de tratamento mesmo. Então, nem sempre o tratamento ele vai ser confortável, vai ser como a gente quer, tá? Optar por uma cirurgia, que muitas vezes muitas mulheres fazem, não é o caminho, porque o nível de reincidência que doenças como a endometriose tem é impressionante de alto. Então, a gente tem que olhar assim para essa questão, tá? Os terceiros alimentos que eu trouxe para falar para vocês são os açúcares refinados, tá, gente? O açúcar refinado, ele além de aumentar o pico de açúcar no sangue, ele também vai ajudar muito na inflamação. E tudo que gera inflamação piora a endometriose. Então, açúcar, assim, é evitar ao máximo. E agora, o quarto ponto é ainda um ponto complicado, porque é o vício de muita gente, que é o café, tá, gente? A cafeína, sim, pode mudar os nossos níveis hormonais do corpo, alterar os hormônios do corpo. E dependendo dos hormônios que eles estão sendo alterados, eles podem sim aumentar a inflamação. A endometriose, assim como a adenomiose, os miomas e os pólipos endometriais, são doenças estrógeno dependentes. Elas dependem de um alto nível do hormônio estrogênio para se manterem produzindo, tá? Lembrando que, fazendo um adendo aqui, o estrogênio ele não é um vilão. Inclusive, ele é um hormônio que tem que ter no nosso corpo e faz parte da nossa saúde. Porém, quando ele é produzido de uma forma exacerbada, obviamente ele faz mal. É aquela máxima. Todo o excesso faz mal, né? Não é bom. Então, a cafeína ela pode alterar os nossos níveis de hormônio, né? Então, se acaba colocando em risco a mudança do nível do estrogênio também, o que não é interessante. Então, a cafeína não é bacana. Assim como o álcool, também não. O álcool pelo seu nível de inflamação, principalmente aquela cervejinha, o vinho. As únicas bebidas que eu costumo liberar mais para as minhas pacientes que têm endometriose, vão numa festa, num aniversário, seriam bebidas destiladas como o gin, tá? Que tem pouquíssimo, quase nulo nível calórico, o que já é algo muito positivo, mas sempre evitar tomar com coisas gaseosas. Então, tomar o gin com algum chá, sabe? Fazer a mistura diferente no drink, inventar nos drinks. Mas, se possível, evitar o álcool ao máximo, porque o álcool, sim, gera inflamação ao corpo. Você já percebeu que quando você toma muito álcool, você exagera no álcool, no outro dia você incha, você fica retida de líquido? Bom, isso tudo é causado a partir de uma resposta inflamatória do corpo, tá? O outro
tópico que eu trouxe pra vocês, que eu já nem sei mais, tô perdida em qual é, acho que é 6, que eu não coloquei aqui em número, seriam os lácteos, tá? Os lácteos vocês já sabem que são bem inflamatórios. Eu acredito que nos dias atuais tem muitas pesquisas que mostram como o leite, os queijos, a grande maioria acabam sendo muito inflamatórios, né? Alguns estudos sugerem, inclusive, o aumento da produção da endometriose relacionada aos lactíneos. Então, os lácteos a gente não tem muito desculpa, a gente não tem muito como negociar. A questão de evitar os lácteos é séria e é muito necessário se você tem endometriose. E partindo para o último ponto, já pegando o engate aqui, seria o glúten, tá? O glúten, ele também pode desencadear muitas inflamações. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês sobre a relação da endometriose do intestino? Tudo aquilo que afeta muito a mucosa intestinal está relacionado com a endometriose também. Então, o glúten, que seria tudo que é farinha branca, realmente o glúten, né? Muitas pessoas, inclusive, que têm endometriose, têm síndrome do intestino irritável ou até mesmo a doença celíaca, tá? Então, evitar os lácteos e evitar o glúten, o álcool, cafeína, açúcar refinado, tudo isso é necessário. Aí agora você deve estar pensando assim, meu Deus, então o que eu vou comer, né? Tipo, eu não posso comer nada. E não é que você não pode comer nada. Aí agora a gente entra num assunto que eu acho muito importante, muito interessante. Eu não acredito nos extremos. A minha metódica de trabalhar, o meu método, e ele funciona muito, acredito que justamente por isso. A gente não pode evitar o fato de que o alimento faz parte de um grande campo afetivo nosso, né? As nossas principais memórias de infância, se a gente vai parar para pensar, são momentos onde muitas vezes a gente está entre a mesa. Ou em aniversários onde a gente tem comida, a gente lembra do bolo, ou Natal, que a gente lembra da ceia do Ano Novo. Então, muitas vezes o alimento, ele sim está conectado com as nossas emoções, com as nossas experiências, com as nossas expectativas. Então, eu acredito que você excluir 100%, eita! Bom, vou seguir aqui, gente, ficou um pouquinho mais escuro, mas vou seguir aqui. A gente conseguir anular uma dieta, excluir 100% da nossa dieta um alimento que às vezes é muito afetivo para nós, pode fazer muito mal, ou até mais mal, do que o próprio alimento em si. A sensação de não ter aquilo pode inflamar mais o teu corpo pelas tuas emoções do que aquele pãozinho que você gosta tanto de comer pela manhã, tá? Existem mulheres que estão com um nível de endometriose muito alto. Então, estão com o corpo, um nível de inflamação muito alto. Então, sim, por um determinado momento, evitar ao 100% pode sim ser necessário, tá? E 100% recomendado pelo profissional que vai estar te tratando. Mas a exclusão total desse alimento nem sempre é viável. Justamente porque as nossas emoções, elas têm grande impacto em como a gente recebe as situações, em como a gente recebe as circunstâncias. Então, se a gente vai ficando ignorando o fato de que o alimento, sim, é um meio afetivo para muitas pessoas, a gente, às vezes, excluir tudo da vida dela no sentido afetivo pode ser muito drástico. Mas, voltando à pergunta de tipo, o que eu vou comer então? Agora que você sabe que não é que você tem que excluir 100%, a não ser que você já esteja muito inflamada mesmo, por um período de tempo que vai ser necessário. Mas o comer com consciência o que você está comendo é por aí. Mas, gente, na questão da endometriose, é aquela história que você com certeza já ouviu. Descascar mais e abrir menos. Comer comida de verdade, gente. Frutas, todas as frutas são bem-vindas. Legumes são bem-vindos, sabe? O arroz e feijão, não precisa ter medo de comer arrozinho com feijão. Não precisa ter medo de comer peixe. Peixe é muito benéfico, inclusive, pela questão do ômega 3, que vai ser muito positivo no tratamento da endometriose, tá? Existem várias suplementações muito necessárias e o ômega 3 é uma delas. Não precisa ter medo de comer chuchu, abobrinha, abóbora, cenoura, beterraba, batata, ou seja, tem muitas coisas aí, um leque de coisas para você agregar. Fora as folhas, né, rúcula, espinafre, alface, você sim pode comer todas essas comidas de verdade. Gente, pensa em comidas de verdade que você pode comer, tá?
A questão aqui é evitar ao máximo as besteiras, tá? Frutas, principalmente as cítricas, são muito bem-vindas. E os chás, que tem vários chás que se servem como medicina natural para desinflamar o corpo em mulheres que estão apresentando endometriose. Se você quer saber um pouco, inclusive, sobre essas ervas, eu de verdade te convido a dar uma olhadinha no meu perfil no Instagram. Lá eu falo direto sobre as ervas, sobre a propriedade medicinal das ervas, né? Trabalho muito com a fitoterapia. Então, não fique com dúvida, vai lá, pesquisa. O que ficar por aí ainda ressoando com alguma dúvida, você deixa nas caixinhas de perguntas que quase diariamente eu abro no meu perfil. E nesse meio tempo, desde já, você pode ir aplicando todas essas instruções que eu te deixei aqui e desinflamando aos poucos a sua dieta, tá? Então, a carne vermelha, tenta evitar ao máximo a carne vermelha, as comidas ultraprocessadas, principalmente uma que eu não citei, que é muito comum se consumir, é o presunto, salsicha. Todos esses alimentos assim, fora os enlatados, seria o ideal você realmente excluir da sua vida, tá? A farinha branca, porque contém o glúten, tá? O álcool, vinho mesmo e cervejinha, que são alimentos fermentados. É o ideal evitar, tá bom? Mas não se desespere, eu espero que você consiga aprender de uma vez por todas a se libertar dessa enfermidade. É por isso que eu faço eventos como a Jornada Liberdade Perpétua, para conseguir ajudar mulheres a encontrarem, a alcançarem a sua liberdade perpétua em até 12 semanas. Se você está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu, corre no link aqui abaixo ou no link do meu perfil para garantir a sua participação. E eu tenho certeza que a endometriose em pouco tempo não será mais toda essa vilã e não será mais um problema para você, tá bom? A gente se vê.